Saia daqui! Você não tem dinheiro nem para comprar roupas, muito menos uma caminhonete como essa. Roberto Andrade tinha exatamente 9 segundos para decidir se pediria desculpas ou se perderia 187 milhões de reais. O idoso na sua frente acabava de colocar um envelope pardo sobre o capô reluzente da Ram 2500 Limited. E dentro dele havia algo que faria a concessionária inteira tremer. Roberto havia cometido um erro que custaria sua carreira, sua reputação e possivelmente sua liberdade. Mas isso só aconteceu por causa do que rolou naquela manhã de quinta-feira, quando o velho apareceu pela primeira vez e tudo começou a desmoronar sem que ninguém percebesse. Quinta-feira, 14 de novembro, 10h45 da manhã. A Dodge Ram Elite Curitiba ocupava 3.800 metros quadrados na Avenida Cândido de Abreu, coração do bairro Centro Cívico. 2 andares de vidro fumê, 94 picapes Ram reluzentes no pátio externo. Ram 1500 Rebel em plataformas giratórias iluminadas. Ram 2500 Power Wagon, como esculturas de metal e potência. O ar-condicionado mantinha 19 graus, enquanto lá fora Curitiba enfrentava uma manhã úmida de 11 graus, com garoa fina. Era o tipo de lugar onde aparências decidiam tudo em menos de 10 segundos, e onde erros podiam custar milhões. Roberto Andrade comandava do 2º andar, onde ficavam as salas VIP, com vista panorâmica para o showroom. Terno Hugo Boss azul marinho de 12 mil reais, camisa branca engomada, abotoaduras de ouro branco, relógio Rolex Submariner de 89 mil no pulso esquerdo, cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, barba aparada com precisão milimétrica, perfume Creed Aventus que custava R$ 2.300 o frasco. Aos 53 anos, Roberto era a imagem do sucesso, mas guardava um segredo que valia 187 milhões de reais e estava prestes a explodir. Na terça-feira seguinte, viria a fiscalização do grupo Stellantis. Ele não tinha os números. Havia manipulado relatórios de vendas durante 8 meses, criado contratos fantasmas com cooperativas agrícolas que nunca compraram veículo algum, desviado recursos de campanhas de marketing para cobrir o rombo de uma sociedade secreta em um lava-jato de luxo que faliu. Dormia 4 horas por noite, tomava Rivotril para controlar a taquicardia, bebia uísque Johnny Walker Blue Label sozinho depois da meia-noite, olhando planilhas que não fechavam. Marcelo Tavares, gerente comercial, tinha um dom sobrenatural: identificar em 8 segundos se alguém tinha dinheiro de verdade ou estava só passeando. Blazer cinza, Ralph Lauren, camisa listrada sem gravata, relógio Montblanc de 17 mil reais, sapatos Churches ingleses de couro legítimo, cabelo castanho com luzes loiras, sorriso de dentista particular, postura de jogador de tênis. Não perca tempo com quem não pode assinar. Era sua filosofia de vendas. Mas Marcelo guardava um segredo próprio. Devia 340 mil reais para agiotas depois de perder tudo apostando em criptomoedas que despencaram. Tinha até o final do mês para pagar, ou as coisas ficariam feias. E por feias, ele sabia exatamente o que significava. Seu cunhado já tinha levado uma surra de advertência 3 semanas atrás. Júlia Medeiros, coordenadora de relacionamento premium. Vestido tubinho preto Animalé Scarpan Nude. Chutes de 890 reais. Colar de prata com pingente discreto. Maquiagem impecável. Cabelo castanho claro preso em coque elegante. Formada em administração pela PUC. MBA em gestão comercial. Fluente em inglês e espanhol. Júlia tinha 31 anos e uma habilidade rara: fazer qualquer cliente rico se sentir único e especial em menos de 3 minutos. Ela e Marcelo dividiam comissões de vendas fantasmas há 5 meses. Criavam contratos com CPFs de laranjas, simulavam financiamentos que nunca eram liberados, embolsavam os bônus de metas que nunca existiram. Bonita, educada, ambiciosa e sem qualquer escrúpulo quando se tratava de dinheiro.
A combinação perfeita para fechar negócios milionários em um mercado onde ética era palavra decorativa. Camila Fernandes, vendedora júnior transferida de Londrina há 3 meses. Calça social preta simples, camisa branca de malha, sapatilha preta desgastada nas pontas, brincos pequenos de prata que foram presente de formatura da mãe. Vinha de uma família de classe média baixa da zona sul de Curitiba. Pai era motorista de ônibus da linha Capão Raso Centro. Mãe costureira que atendia em casa. Camila estudou à noite, pegava 2 ônibus para chegar na UTFPR, onde se formou em gestão comercial, e conseguiu essa vaga na concessionária depois de 47 currículos enviados e 11 entrevistas frustradas. Seus pais ensinaram que todas as pessoas merecem respeito, independente da roupa que vestem ou do carro que dirigem, e por isso observava Marcelo e Júlia com um desconforto crescente no estômago há semanas, mas engolia seco e fingia não ver. Precisava desse emprego, precisava provar para si mesma que tinha conseguido. Mas o que ninguém sabia é que Camila carregava uma carta no bolso da calça. Uma carta manuscrita que sua avó escreveu antes de morrer, 3 anos atrás. E naquela carta havia uma frase que Camila lia toda manhã antes de sair de casa. Filha, nunca julgue ninguém pela aparência. O coração das pessoas não usa etiqueta de preço. Era brega, era simples, mas era verdadeiro. E naquela quinta-feira de novembro, essa frase seria testada de uma forma que Camila jamais imaginou. O homem entrou pela primeira vez na segunda-feira anterior. Boné New Era, preto dos Yankees, camisa polo Lacoste azul marinho, calça jeans diesel, tênis Nike Air Jordan brancos imaculados, óculos Ray-Ban Wayfarer, relógio Tag Heuer no pulso direito, pasta de couro marrom, com iniciais ACS gravadas em dourado. Andava com a postura ereta de quem está acostumado a comandar. Voz firme, sotaque curitibano carregado com um R puxado característico. Aparentava ter uns 71 anos, mas se movia com energia de alguém 15 anos mais jovem. Marcelo o detectou a 7 metros de distância. Bom dia, senhor. Bem-vindo à Dodge Ram Elite Curitiba. O homem apertou a mão com firmeza surpreendente. Voz grave, pausada, mas com autoridade natural. Vim avaliar opções para minha cooperativa. A gente precisa renovar a frota de caminhonetes. Cooperativa. Renovar. Frota. Marcelo sentiu a adrenalina subir pela coluna como descarga elétrica. Júlia se aproximou em menos de 15 segundos. Sorriso profissional impecável. O senhor aceita um café? Temos um expresso italiano excelente. Ou prefere água, suco natural? Durante 2 horas e 40 minutos foi tratamento VIP absoluto. Café em xícara de porcelana, água São Lourenço com gás, pão de queijo quentinho da padaria artesanal ao lado, por conta da casa, é claro. O homem fazia perguntas técnicas impressionantes sobre garantia estendida para rodagem em estradas ruins do interior, contratos de manutenção preventiva para frotas acima de 50 veículos, condições especiais de financiamento para cooperativas agrícolas com faturamento acima de 100 milhões anuais. Quando perguntou especificamente sobre desconto progressivo para pedidos acima de 80 unidades, Marcelo quase teve um orgasmo financeiro ali mesmo. Júlia piscou para ele discretamente. Essa venda poderia render comissão de 800 mil, 1 milhão se negociassem acessórios e seguro. Roberto desceu pessoalmente do 2º andar, coisa que acontecia 3 vezes por ano no máximo. É um imenso prazer tê-lo aqui, senhor. O homem agradeceu com educação. Disse que voltaria na quarta para trazer o contador da cooperativa e finalizar números. Quando saiu, Marcelo e Júlia bateram as mãos discretamente perto da máquina de café. Isso pode ser 80, 90 milhões fácil. E a comissão vai pagar todas as minhas merdas e ainda sobra. Quarta-feira, 13 de novembro, 10h55. O homem voltou.
Mas algo fundamental tinha mudado. Camisa xadrez vermelha e branca de flanela, calça de sarja bege com vinco menos definido, tênis Adidas Superstar brancos, mas visivelmente usados, boné dos Jogos Abertos do Paraná desbotado, óculos de armação simples, relógio Casio digital de pulseira de borracha, sem pasta. Parecia um pequeno agricultor de classe média que vinha do interior para resolver burocracias na capital. Marcelo o reconheceu. O rosto era inconfundível, mas a postura mudou de forma quase imperceptível. Ainda educado, ainda profissional, mas com uma camada fina de frieza que não existia na segunda. Desculpe, não gravei o nome. Antônio César. Vim dar uma olhada nos modelos mais acessíveis. A diretoria da cooperativa pediu para avaliar todas as opções antes de decidir. Marcelo levou-o até os modelos de entrada da linha Ram 1500. Mas desta vez, as explicações eram mais curtas, menos detalhadas. Café veio em copo descartável da máquina automática. Júlia cumprimentou de longe, mas não se aproximou. Estava ocupada com planilhas no computador. Marcelo olhou o celular 4 vezes em 32 minutos. A gente vai precisar analisar muito bem o perfil de crédito da cooperativa. O senhor entende. Essas vendas grandes exigem garantias sólidas. Antônio César concordou, fez algumas perguntas técnicas, menos do que na segunda, e saiu depois de 47 minutos. Esse cara tá enrolando, não vai comprar nada. Veio de curioso. Marcelo comentou para Júlia depois. Provavelmente é corretor querendo sondar preços para revender informação. Esses caras do interior fazem muito isso. Camila ouviu a conversa inteira de sua mesa, sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Quem era ela para questionar o gerente comercial? Quinta-feira, 14 de novembro, 10h43 da manhã. Antônio César entrou pela 3ª vez e tudo desmoronou. Camisa xadrez azul e branca completamente desbotada. Um dos botões faltando no meio, manga direita com pequeno rasgão perto do punho. Calça jeans velha, cor desbotada para um azul quase branco. Joelhos marcados por uso excessivo, barra levemente desfiada. Bota de couro marrom surrada, sola separando na lateral esquerda. Cadarço novo, mas a bota visivelmente com mais de 10 anos de uso. Chapéu de palha com aba manchada de suor, pequeno furo na lateral, aquele tipo de chapéu que agricultores usam debaixo de sol forte por décadas. Rosto com barba de 3 dias mal feita, cabelo grisalho despenteado saindo por baixo do chapéu, mãos com manchas escuras que poderiam ser terra ou graxa, unhas curtas mas com sujeira embaixo. Cheiro de suor velho misturado com terra úmida e cigarro de palha. Andava meio curvado, como se as costas doessem de tanto trabalho pesado. Parecia um peão rural pobre que entrou no lugar errado. O segurança da entrada, um rapaz jovem de 28 anos chamado Diego, ex-policial militar, camisa polo branca da empresa, rádio no cinto, deu 2 passos na direção dele antes mesmo que chegasse aos carros. "Senhor, posso ajudar em algo?" Tom educado, mas firme, aquela educação que carrega uma ameaça implícita. Antônio parou, tirou o chapéu devagar, voz rouca e cansada. "Quero falar com o dono. Vim fazer negócio." Diego olhou da cabeça aos pés dele, sentiu pena genuína. "Olha, senhor, isso aqui é concessionária de caminhonete importada. As Ram são bem caras. Talvez o senhor esteja procurando uma Fiat Strada usada? Tem uma loja de seminovos ali na Marechal Deodoro que... Quero falar com o dono." A voz ganhou um peso estranho, uma firmeza que não combinava com a aparência. Diego hesitou. Olhou para dentro do showroom. Viu Marcelo observando da mesa dele. Marcelo atravessou o showroom com passadas longas. Parou a 3 metros de distância de Antônio. Olhou o chapéu furado, a camisa sem botão, a bota se desfazendo. Sentiu uma mistura de irritação e constrangimento. "Senhor, aqui é um estabelecimento sério.
A gente não dá esmola, não tem programa social. Se o senhor precisa de ajuda, tem a Secretaria de Assistência Social ali perto da rodoviária. Antônio não se moveu 1 centímetro. Não vim pedir nada, vim comprar. Silêncio. Júlia estava observando do 2º andar, braços cruzados, expressão de desconforto. Roberto estava em ligação telefônica, mas viu a cena e franziu a testa, irritado com a situação constrangedora que estava se formando no meio do showroom dele, com clientes de verdade observando. Marcelo deu uma risada curta, sem humor. Comprar? O senhor sabe quanto custa uma Ram 2500? 390 mil, 450 mil reais, dependendo da versão. O senhor tem noção? Antônio respirou fundo. A mão foi lentamente ao bolso da frente da camisa xadrez desbotada. Todos os olhos grudaram naquele movimento. Marcelo esperava talvez alguns trocados amassados, talvez um pedaço de papel com o número de telefone de algum político que o velho achava que podia usar como influência. Mas o que saiu foi um envelope pardo, manchado, dobrado ao meio, com as pontas gastas. Antônio desdobrou o envelope com calma deliberada. Tirou de dentro uma folha de papel timbrado, também manchada, mas com letras impressas visíveis. E então, com uma voz que encheu o showroom inteiro e fez 3 conversas pararem no meio, ele disse: "Quero 200 Ram 2500 Limited. Motor Cummins 6.7 turbo diesel, tração 4x4, cabine Mega Cab, todas na cor branca com interior bege. Quero 30 Ram 1500 Rebel. E quero 8 Ram TRX. Pausa. Ninguém respirava. O som do ar-condicionado parecia ensurdecedor. E posso pagar tudo. Hoje mesmo. À vista. Marcelo piscou 3 vezes seguidas. Júlia soltou a caneta que caiu no chão do 2º andar com um barulho seco. Roberto parou no meio da frase que estava dizendo ao telefone. Camila levantou devagar da cadeira, coração batendo no pescoço. Quanto o senhor acha que vale tudo isso? Antônio olhou para o papel manchado nas mãos calejadas. Aproximadamente 187 milhões de reais. Calculei com o contador da cooperativa ontem. Estou disposto a pagar 192 milhões. Agora, hoje, se vocês me tratarem com o mínimo de respeito. 192 milhões. Era impossível. Absolutamente impossível. Senhor, ninguém anda com 192 milhões em dinheiro. Antônio assentiu devagar. Por isso vou fazer uma transferência bancária, mas antes disso eu preciso perguntar uma coisa. Deu um passo à frente e mesmo com aquela roupa esfarrapada, aquela bota arrebentada, aquele chapéu furado, havia uma dignidade imensa irradiando dele. Vocês teriam me tratado assim se eu viesse vestido como na segunda-feira? O silêncio era de dar náusea, porque eu sou a mesma pessoa nos 3 dias. A única coisa que mudou foi a roupa. Mas sabe o que mais mudou? Vocês. Vocês mudaram completamente. E agora, antes de eu revelar quem eu realmente sou e o que está por trás dessa proposta, e acredite, tem muito mais coisa acontecendo aqui do que vocês imaginam, se inscreve no canal agora porque essa história está só começando a ficar absurda. O que vem a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo e você não vai querer perder. Inscrição agora. Antônio voltou a olhar para Marcelo. A mão foi ao bolso da calça jeans surrada. Tirou um iPhone 15 Pro Max com capa de couro legítimo, completamente fora de contexto com o resto da aparência. Discou. Viva voz. 3 toques. Uma voz feminina atendeu. Alô, seu Antônio. Fabiana, executa a transferência, 192 milhões, para conta da Dodge Ram Elite Curitiba, faz agora. Confirmado, seu Antônio, executando. Desligou. Ficou ali parado com aquela camisa rasgada, aquele chapéu furado, aquela bota se desfazendo e uma dignidade que fazia todos os ternos caros da sala parecerem fantasias baratas. O celular de Roberto vibrou no bolso. Ele ignorou. Vibrou novamente.
Com irritação crescente, puxou o aparelho. Notificação do Banco do Brasil. Transferência recebida. Seus olhos viram o número e o mundo dele virou de cabeça para baixo. As pernas literalmente falharam. Teve que segurar no corrimão do segundo andar. 192 milhões de reais. Depositados a 23 segundos. Reais. Verdadeiros. Verificáveis. Meu Deus do céu! Marcelo viu a reação de Roberto. Viu seu chefe pálido, agarrado ao corrimão de metal cromado do segundo andar, olhando o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. Júlia cobriu a boca com as duas mãos, dedos trêmulos, esmalte vermelho impecável contrastando com a palidez súbita do rosto. Diego, o segurança, deu 2 passos para trás, confuso, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar como eletricidade estática antes de tempestade. E Camila se levantou completamente, coração disparado, mão inconsciente indo ao bolso da calça onde guardava a carta da avó. Antônio César simplesmente esperou, não com arrogância, não com superioridade, mas com a paciência serena de quem já viveu o suficiente para saber que a verdade sempre encontra seu momento de revelar-se. Chapéu furado nas mãos calejadas, bota arrebentada plantada no piso de porcelanato italiano, cinza claro, que custou R$890 o metro quadrado. Camisa rasgada sob as luzes de LED que consumiam R$47 mil por mês só de energia elétrica. Roberto desceu as escadas cambaleando. Cada degrau parecia ter 3 metros de altura. Suor escorria pelas têmporas, manchando o colarinho branco engomado da camisa de R$1.200. Quando chegou ao térreo, sua voz saiu rouca, quebrada. Senhor, quem é o senhor? Antônio não respondeu imediatamente. Guardou o celular no bolso. Colocou o chapéu furado de volta na cabeça com uma dignidade que fazia o Rolex de Roberto parecer bijuteria de camelô. Meu nome completo é Antônio César Silveira. Sou fundador e presidente da Cooperativa Agrícola Vale Verde. A gente controla 43.200 hectares, entre Castro, Ponta Grossa e Tibage. Temos 1.870 cooperados produtores. Faturamos 2,1 bilhões de reais por ano. Soja, milho, trigo, gado de corte. E vim aqui porque precisava comprovar uma coisa. Algo que minha neta me contou faz 4 meses. Algo que eu não queria acreditar. Do bolso da camisa rasgada, tirou o envelope pardo novamente. Mas desta vez, em vez do pedido de compra, retirou outro papel, menor, dobrado em 4. Papel de caderno universitário, aquele com margens vermelhas, levemente amarelado. Letra jovem, feminina, tinta azul marinho já desbotando. E Antônio começou a ler com voz que carregava dor antiga, ferida que nunca cicatrizou direito. Vô, hoje fui expulsa da concessionária Dodge, na Cândido de Abreu. O gerente me disse que gente como eu não pode comprar caminhonete assim. Me tiraram na frente de todo mundo. Nunca me senti tão pequena, tão humilhada na minha vida. Trabalhei 2 anos juntando dinheiro, vô. 2 anos, cada plantão extra no hospital, cada hora de estudo para passar na residência, cada sacrifício, e me trataram como lixo em menos de 6 minutos porque eu estava com roupa de plantão e tênis velho. Roberto sentiu o mundo girando. Marcelo sentiu bile subindo pela garganta, queimando. Júlia fechou os olhos, respiração acelerada. E antes que qualquer um pudesse processar completamente o que aquelas palavras significavam, Antônio dobrou a carta devagar, com reverência de quem guarda relíquia sagrada. Essa carta foi escrita pela minha neta Fernanda. Ela tem 27 anos, se formou em medicina pela Federal do Paraná, fez residência em cirurgia geral, trabalha no Hospital Erasto Gaertner, oncologia pediátrica, e há 4 meses ela veio aqui comprar a primeira caminhonete dela com dinheiro próprio. Apontou para Marcelo com o dedo calejado que tinha cicatriz branca de acidente com arame farpado.
E você expulsou ela como cachorro, porque ela usava crocs de hospital e calça de scrubs azul com mancha de café. Marcelo quis desaparecer. Quis literalmente que o piso se abrisse e o engolisse. Porque ele lembrava. Aquela menina magra de rabo de cavalo, olheiras fundas, cheiro de álcool gel, tentando explicar que tinha 80 mil de entrada e queria financiar o resto. E Marcelo, olhando para os crocs desgastados, para a calça amassada de hospital, tinha dito exatamente: moça, essas caminhonetes são para quem já está estabelecido na vida, entende? Talvez você deveria esperar mais uns anos, juntar mais dinheiro e aí volta quando estiver pronta. 6 minutos. Ela ficou 6 minutos no showroom e saiu com lágrimas escorrendo que ela tentou esconder virando o rosto. Mas isso não é tudo que eu vim expor aqui hoje. Do outro bolso da calça jeans surrada, Antônio tirou outro celular, Samsung Galaxy A15, tela com película de vidro rachada no canto superior direito. Esse é o celular da minha neta Fernanda. Ela me emprestou quando contou o que aconteceu. Desbloqueou com senha. Navegou até a galeria de fotos. Virou a tela para Marcelo. Reconhece essa imagem? Era a foto do showroom. Tirada discretamente, ângulo baixo, provavelmente do bolso. Nela estava Marcelo, blazer cinza, Ralph Lauren impecável, apontando para a porta giratória com expressão de desdém absoluto. Na frente, uma jovem de crocs e scrubs, segurando papéis com mãos tremendo visivelmente. Data no canto inferior direito, 17 de julho, 15h43. Minha neta tirou essa foto antes de você mandar ela embora, porque ela precisava de prova, porque ninguém acreditaria nela sem prova. Passou o dedo na tela. Mais fotos. Uma senhora de vestido floreado simples, bolsa de feira, sendo ignorada por um vendedor que falava ao celular. Data: 3 de junho. Um homem de 55 anos, camisa de botão surrada, chapéu de palha, tentando chamar a atenção de Júlia, que olhava para o computador fingindo não ver. Data: 12 de maio. Um rapaz jovem, talvez 23 anos, bermuda jeans e chinelo, sendo literalmente empurrado para fora pelo segurança Diego. Data: 28 de abril. Uma após outra. 9 fotos. 9 pessoas. 9 histórias de humilhação documentadas em pixels que não mentem. Essas são só as que eu consegui provas fotográficas através de um anúncio que coloquei em grupos de Facebook do interior do Paraná. Mas eu fui além. Contratei um investigador particular, Carlos Mendonça, ex-delegado da Polícia Civil, hoje dono da Mendonça Investigações. Guardou o celular da neta. Pegou o iPhone 15 Pro Max. Abriu pasta na nuvem. Nos últimos 6 meses, 41 pessoas de origem humilde vieram nessa concessionária. 41 trabalhadores rurais, profissionais de saúde pública, professores, motoristas, operários. Gente que juntou dinheiro durante anos para comprar a primeira caminhonete zero. Gente com capacidade de pagamento verificada, score de crédito acima de 700 pontos, entrada em dinheiro. Sabe quantos foram atendidos com respeito básico, com dignidade mínima? Pausa que durou eternidade. Ninguém respirava. O ar-condicionado zumbia. Uma Ram 2500 vermelha no showroom refletia as luzes como espelho. Zero, absolutamente zero. 41 pessoas humilhadas. 41 histórias de trabalho honesto pisoteado em menos de 10 minutos. Camila tinha lágrimas descendo pelo rosto, não de tristeza, de validação. Aquilo que ela sentiu durante 3 meses, aquele aperto no peito toda vez que via Marcelo despachando alguém de roupa simples, aquele desconforto que ela engolia com café frio toda manhã, tudo estava sendo exposto, escancarado, validado. Júlia tentava desaparecer atrás da coluna de sustentação do 2º andar. Marcelo olhava o piso como se pudesse perfurá-lo com o olhar e cavar túnel até a China. E Roberto estava calculando.
Porque sim, isso era terrível, isso era constrangedor, mas ele tinha 187 milhões de fraude e fiscalização em 5 dias úteis. Se fechasse essa venda de 192 milhões, poderia manipular relatórios, cobrir o rombo temporariamente, ganhar tempo para resolver, talvez até para fugir do país, se necessário. Sua mente corrupta trabalhava em overdrive, mesmo no meio do apocalipse moral. Mas ainda não é o pior. O pior é que vocês transformaram isso num sistema, num protocolo, numa cultura institucional. Antônio olhou diretamente para Marcelo. Você treina os vendedores novos, ensina sua técnica, diz para eles avaliarem clientes nos primeiros 8 segundos. Classificar por roupa, sapato, relógio, postura, menos de 25 pontos, despachar rápido, mais de 35, VIP total. Marcelo quis negar, mas não podia, porque era exatamente isso. Ele havia criado planilha mental. Sapatos, 0 a 10. Relógio, 0 a 10. Roupa, 0 a 10. Postura, 0 a 10. Menos de 25? Olha, meu amigo, essas RAMs são para perfil mais estabelecido, entende? Mais de 35? Senhor, é uma honra recebê-lo. Aceita um café especial, um whisky, talvez? Ele transformou dignidade humana em algoritmo de Excel. Transformou seres humanos em planilha de lucro. Antônio caminhou até uma RAM 2500 Limited preta, cromados reluzentes, interior de couro bege impecável, preço na vitrine, R$467 mil. Tocou o capô com reverência, como quem acaricia cavalo de raça. Sabe por que eu vim vestido diferente nos 3 dias? Porque queria comprovar o que minha neta me disse. Ela me disse, vô, não importa quem você é, importa como você parece. E eu não quis acreditar. Porque eu cresci acreditando que caráter vale mais que roupa, que trabalho honesto é respeitado independente do uniforme. Riu sem humor, som amargo que ecoou no showroom vazio. Mas minha neta tinha razão, e vocês provaram isso perfeitamente. Segunda-feira eu era tratado como rei, quarta-feira como cliente comum, quinta-feira como lixo, mesma pessoa, mesma história, mesma dignidade, mas vocês só viram a roupa. Roberto encontrou a voz, desesperada, quebrada. Senhor Silveira, eu entendo sua indignação. Tem razão. Fomos injustos, fomos cruéis, mas a gente pode resolver isso, pode compensar, pode... Resolver? Compensar? Antônio deu 2 passos, e mesmo com aquela bota arrebentada, mesmo com aquela camisa rasgada, parecia gigante. Senhor Aguirre, você não entendeu. Eu não vim aqui para que vocês me peçam desculpas. E então, seus olhos perfuraram Roberto como laser cirúrgico. Vim expor a fraude de 187 milhões de reais que você cometeu. O silêncio era túmulo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob os pés. Pernas literalmente cederam. Caiu de joelhos no piso de porcelanato italiano, terno Hugo Boss de 12 mil, amassando pateticamente. Como você sabe? Como eu sei. Porque meu contador é brilhante. Maurício Andrade trabalhou 22 anos na Receita Federal, especialista em auditoria de concessionárias. Ele analisou os dados públicos dessa empresa durante 3 semanas. Mostrou documentos no iPhone. Relatórios com gráficos, tabelas, números destacados em vermelho. Contratos fantasmas com cooperativas que não existem. Cooperativa Agrícola Novo Horizonte? Não existe. Cooperativa Vale do Ivaí? Faliu em 2019. Cooperativa Campos do Sul? Nunca existiu fora da sua imaginação e dos seus documentos forjados. Transferências para contas laranja. Vendas fictícias de veículos que nunca saíram do estoque. Tudo para cobrir um desastre de investimento em lava-jato de luxo que faliu e te custou exatamente 187 milhões de reais entre março e agosto deste ano. Marcelo e Júlia olharam para Roberto com um horror crescente, genuíno. Fraude de 187 milhões?
Eles faziam esqueminhas de 40, 60 mil aqui e ali, comissões falsas, bonificações inventadas, mas isso era outra dimensão. Isso era federal. Isso era a Polícia Federal batendo na porta às 6 da manhã, algemas, colete à prova de balas, prisão de verdade, onde dinheiro não compra saída fácil. E sabe o que mais eu descobri? Antônio agora olhava para Marcelo e Júlia. Descobri que não é só o dono que está roubando, vocês dois também. Comissões fantasmas, contratos duplicados, bônus sobre vendas que nunca aconteceram. Abriu outra pasta digital. Nos últimos 5 meses, 68 transações suspeitas. Total de 340 mil reais desviados entre vocês dois. Isso além da dívida de 340 mil que você tem com agiotas, Marcelo. Agiotas esses que já mandaram aviso para o seu cunhado. Conheço um deles, aliás. Genésio. Trabalhou comigo há 15 anos na cooperativa, antes de entrar para o caminho errado. Ele me contou tudo quando eu perguntei. Júlia soltou gemido involuntário. Marcelo fechou os olhos, aceitando derrota. Camila estava processando, trabalhava com criminosos, todos eles. A concessionária inteira era operação criminosa disfarçada de negócio de luxo. Mas espera, porque ainda tem mais coisa que vocês não sabem. Antônio caminhou até a parede de vidro que dava para o estacionamento externo. Sol de novembro tentando furar as nuvens, garoa fina deixando vidro embaçado. Lembram da senhora de vestido floreado que foi ignorada em junho? Nome dela é Maria Aparecida Santos. Tem 58 anos. Vende pastel na Feira do Capão Raso há 32 anos. Juntou 140 mil reais em 8 anos, real por real, pastel por pastel. Queria comprar RAM 1.500 para começar serviço de buffet de eventos. Virou-se. Júlia fingiu que ela era invisível. Nem olhou na cara dela. Maria tentou por 12 minutos chamar atenção. Desistiu. Saiu. Chorou sentada no banco da praça do outro lado da rua por 34 minutos. Meu investigador tem foto disso também. Júlia estava tremendo. E lembra do senhor de 55 anos com chapéu de palha ignorado em maio? Nome dele é Pedro Alcântara. Trabalhou 38 anos como pedreiro. Construiu metade dos condomínios de Curitiba com as próprias mãos. Tinha 190 mil economizados. Queria RAM 2.500 para começar construtora própria. Sua empresa, Júlia, seus prédios, seu salário pago com o trabalho dele. Voz carregada de peso moral esmagador. Vocês expulsaram o homem que construiu os lugares onde vocês moram. Antônio voltou ao centro do showroom. Quer saber quanto dinheiro vocês perderam pela discriminação de vocês? Tocou a tela. Planilha detalhada. Dessas 41 pessoas humilhadas, 34 compraram caminhonetes em outras concessionárias. Chevrolet, Ford, Toyota. Total de vendas, 23,7 milhões de reais. Comissões perdidas, 1,9 milhões de reais. E isso é só em 6 meses. Então, vocês não são só pessoas horríveis. Vocês são pessoas horríveis que são péssimas para negócio. Foi nesse momento que Antônio fez algo inesperado. Guardou o celular, respirou fundo e quando falou, havia peso diferente na voz. Mas eu não vim só destruir, vim fazer proposta. Uma proposta que pode salvar essa concessionária, podem salvar as carreiras de vocês e pode até salvar você da prisão, Roberto. Roberto levantou os olhos do chão, lágrimas escorrendo sem vergonha, agarrado à esperança como náufrago agarrado em tábua. Que proposta? Antônio pegou o iPhone novamente. A transferência de 192 milhões não é compra de veículos. Pausa carregada, elétrica. É empréstimo. Empréstimo que cobre sua fraude de 187 milhões e ainda dá folga de 5 milhões para você regularizar tudo antes da fiscalização de terça. O showroom explodiu em suspiros, engasgos, murmúrios abafados.
mas tem condições. E se você não aceitar todas, agora mesmo, nesse exato segundo, eu ligo para o GAECO, para a Receita Federal e para o Departamento Jurídico da Stellantis. E te garanto, você vai para a cadeia. E não a cadeia de colarinho branco. Cadeia de verdade, onde seu Rolex não compra respeito. Comenta aí de onde você está assistindo essa história. E me diz, se você fosse o Roberto, aceitaria a proposta sem nem ouvir as condições? Já passou por situação onde não tinha escolha real, onde era aceitar os termos ou perder tudo? Conta aí nos comentários o que você sente sobre tudo que está rolando, porque a decisão que vem agora vai definir o destino de todo mundo. Roberto estava ali, de joelhos no piso de porcelanato, terno Hugo Boss, encharcado de suor frio, mãos tremendo, olhando para o homem de camisa rasgada que tinha poder absoluto de destruir ou salvar sua vida. E não havia escolha. Nunca houve. Aceito tudo. Quais são as condições? A voz saiu quebrada, patética, desesperada. Antônio não sorriu, não demonstrou satisfação, apenas assentiu uma vez, lento, pesado. Primeira condição, você renuncia. Agora, hoje, assina a carta de demissão, admite publicamente a fraude para a diretoria da Stellantis, aceita investigação completa. Mas eu vou testemunhar a seu favor. Com advogado bom, você evita prisão. Fica com multa pesada, banimento do setor automotivo, mas mantém liberdade. Por causa dos seus 2 filhos, eles não merecem perder o pai para a cadeia por causa das suas escolhas. Roberto assentiu freneticamente, lágrimas molhando o piso caro. Era mais do que merecia. Era misericórdia, além de qualquer merecimento. Segunda condição, Marcelo e Júlia também renunciam. Hoje, mas além disso, devolvem cada centavo que roubaram nos próximos 90 dias, parcelado se necessário, mas tudo de volta. E fazem 200 horas de serviço comunitário em asilos de Curitiba, ensinando oficinas de educação financeira para idosos de baixa renda. Quero que aprendam na prática que dignidade não envelhece e respeito não tem preço. Marcelo e Júlia assentiram em uníssono, cabeças balançando como bonecos. Fariam qualquer coisa para não ir para a cadeia, para não ter nome destruído, família envergonhada, futuro aniquilado. Terceira condição. Essa concessionária implementa programa obrigatório de treinamento sobre atendimento humanizado e combate à discriminação. Cada vendedor, cada gerente, cada funcionário, inclusive segurança, inclusive recepção, inclusive todo mundo, passa por 60 horas de capacitação. E minha cooperativa vai supervisionar por 2 anos. Se eu receber uma queixa comprovada de discriminação, o empréstimo vence imediatamente e vocês terão 30 dias para devolver 192 milhões. O que vai quebrar a concessionária e acabar com todos vocês. Silêncio. Todos assentiram. Não havia alternativa. Quarta condição. E Antônio olhou diretamente para Camila, que estava de pé perto de sua mesa, mãos ainda no bolso onde guardava a carta da avó, lágrimas secando no rosto, coração disparado. A senhorita Camila Fernandes será promovida a gerente de relacionamento com cliente, com aumento de salário para R$12 mil mensais, equipe própria de 5 vendedores e autoridade total para demitir qualquer funcionário que demonstre preconceito, discriminação ou desrespeito. Porque em 3 meses foi a única pessoa aqui que me tratou igual nos 3 dias, não porque sabia quem eu era, mas porque é quem ela é. Camila cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Validação absoluta. Recompensa por manter caráter quando ninguém estava olhando, quando seria mais fácil se adaptar ao sistema corrupto, quando o silêncio teria sido o caminho mais seguro. Quinta condição. Os 192 milhões são empréstimo a juros de 3,5% ao ano, pagáveis em 10 anos. Mas se em qualquer momento eu receber queixa comprovada de discriminação, uma única queixa, com prova,
com testemunha, com evidência real, o empréstimo vence em 30 dias, sem negociação, sem segunda chance. Roberto se levantou devagar, pernas ainda fracas, mas com dignidade que estava redescobrindo. Estendeu a mão. Senhor Silveira, eu aceito todas as condições. Não mereço essa chance, mas vou passar o resto da vida provando que posso mudar. Antônio apertou a mão dele, firme, sem rancor. Mudança não se prova com palavras, se prova com ações diárias repetidas até virarem quem você realmente é. Mas então Antônio fez algo que ninguém esperava. Caminhou até a porta giratória. Fez sinal. E entraram pessoas. A primeira era jovem de 27 anos, jaleco branco de médica sobre roupa casual, cabelo preso em rabo de cavalo, olheiras profundas de plantão recente, mas olhos brilhando. Fernanda, a neta. Atrás dela, mulher de 58 anos com vestido floreado limpo, cabelo grisalho preso, mãos calejadas de quem frita pastel há 3 décadas. Maria Aparecida. Depois, homem de 55 anos, camisa social simples, calça jeans, chapéu de palha nas mãos. Pedro Alcântara, o pedreiro. Um por um foram entrando. 9 pessoas, as 9 das fotos. Todas vestidas com dignidade simples, todas com expressões serenas, mas firmes. E foi então que Antônio revelou a verdade final, a reviravolta que conectava tudo. Essas 9 pessoas não vieram só para testemunhar justiça. Colocou a mão no ombro de Fernanda. Elas vieram porque eu fiz proposta para cada uma, e todas aceitaram. Olhou para Roberto. Fernanda agora é médica consultora da cooperativa. Vai cuidar da saúde de 1.870 famílias cooperadas. Salário de 28 mil mensais, plano de carreira, consultório equipado que a cooperativa vai construir em Castro. Caminhou até Maria Aparecida. Dona Maria agora fornece alimentação para todos os eventos da cooperativa. Contrato de 3 anos, 2,8 milhões garantidos. Ela vai expandir o negócio dela, contratar ajudantes, realizar o sonho. Depois até Pedro. Seu Pedro agora é nosso construtor oficial. Vai reformar 23 instalações da cooperativa em 5 municípios. Contrato de 11,4 milhões. Empresa própria. Legado para os filhos. Um por um apresentou. A professora que agora treinava filhos de cooperados. O mecânico que abriu oficina autorizada. Cada um dos 9 tinha recebido não só dignidade restaurada, mas oportunidade real. Trabalho, futuro, respeito. Vocês entenderam agora? Essas não são vítimas, são profissionais, são talentos, são pessoas com valor imenso que vocês expulsaram porque olharam a roupa em vez do caráter. Vocês não perderam só 23,7 milhões em vendas diretas. Perderam décadas de relacionamento que valeriam centenas de milhões em parcerias, indicações, fidelidade. E então veio a revelação final. A conexão que ninguém viu vindo. Antônio tirou o chapéu furado. Segurou com as 2 mãos. Olhou para ele com carinho de quem guarda memória dolorosa, mas transformadora. Esse chapéu tem 34 anos. Eu usei ele quando tinha 19 anos e trabalhava como peão rural em fazenda de Tibage. Ganhava R$400 por mês, dormia em barraco de chão batido. E um dia eu juntei dinheiro durante 2 anos para comprar minha primeira caminhonete usada. Fui numa concessionária em Ponta Grossa. E o dono olhou para mim, olhou para o meu chapéu furado, para o meu dinheiro amassado e disse: "Volta quando você for gente, rapaz." Eu saí dali humilhado, destruído, mas fiz promessa. Um dia eu voltaria, um dia eu provaria meu valor. Silêncio absoluto. Demorei 34 anos, construí cooperativa do zero, ajudei 1.870 famílias, faturei bilhões. Mas nunca esqueci aquele dia. Nunca esqueci como dói ser julgado pela roupa em vez da dignidade. Colocou o chapéu de volta. Por isso fiz esse teste, por isso expus vocês, porque se eu não parasse isso aqui, mais Fernandas seriam humilhadas,
mais Marias perderiam sonhos, mais Pedros sairiam chorando. Olhou para Roberto. Sua segunda chance não é presente, é responsabilidade. Use bem. 1 ano e 2 meses depois, janeiro de 2026. Verão em Curitiba, sol forte, 28 graus, céu azul sem nuvens. A Dodge Ram. Elite Curitiba parecia igual por fora, mesmos vidros fumê, mesmas RAM reluzentes, mas por dentro algo fundamental havia mudado de forma irreversível. 10h15 da manhã, terça-feira. Um homem entrou. Roupa de mecânico suja de graxa, botas com lama seca, boné de time de futebol amador, cheiro de óleo diesel e trabalho honesto. O tipo que 1 ano atrás teria sido despachado em 4 minutos. Diego, o segurança, o viu e fez algo extraordinário. Abriu a porta, sorriu com respeito genuíno. Bom dia, senhor. Bem-vindo. Em que posso ajudar? Camila apareceu imediatamente. Não mais vendedora júnior, gerente de relacionamento. Bom dia, meu nome é Camila. Por favor, sente aqui. Quer um café, uma água? Sentou na mesma altura que ele. Olhou nos olhos. Escutou de verdade. Durante 1 hora e 40 minutos, atendeu como se fosse o cliente mais importante do ano. No final, o homem não comprou. Precisava consultar a família, mas saiu com os olhos marejados. Fui em 4 concessionárias essa semana. Todas me trataram mal. Vocês são os primeiros que me fizeram sentir gente. Vou voltar com minha esposa, porque aqui eu tenho dignidade. E assim a história se fechou. Se ela te tocou, deixa um like. No jeito que você compartilha com alguém que precisa ouvir isso, o entregador, porque essa história não termina aqui. Qualquer pessoa, independente da roupa. Dignidade não se negocia. Nunca.